Boa tarde, receba a nossa saudação na graça e na paz do Senhor, no início de mais um programa Esperança do Porvir. Quero convidar a você para juntos fazermos aquela oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos juntos para te cultuar e te adorar na beleza da tua santidade. Que teu Espírito se mova em nós e entre nós, de modo que possamos cumprir com inteireza de coração esta missão. Fica conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a todos que possam estar com suas Bíblias em casa para lermos no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, a partir do versículo 6, onde lemos: Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Que o Senhor queira nos abençoar com a leitura da sua santa e bendita palavra. Amém. O tema da nossa pregação de hoje: só Ele sabe quem somos. Só Ele sabe quem somos. Pois bem, e o texto que lemos, no versículo 10, diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo aquilo que fizemos, de bem ou de mal, ao Senhor. Pois bem, diante do Senhor, existe 4 histórias escritas a nosso respeito. Uma escrita pelos nossos inimigos, outra escrita pelos nossos amigos, uma terceira história escrita pelos nossos atos e uma 4ª história escrita por Jesus Cristo. Pois bem, a história escrita pelos nossos inimigos fala dos nossos pecados, das nossas fraquezas, do que falamos, do que pensamos e do que fizemos de errado, que gerou pecado. E essa história tem o objetivo de cobrir tudo aquilo que de bom fizemos, que de bom falamos, tudo aquilo que falamos, que pensamos, que fizemos, que honrou o nome do Senhor. O inimigo tenta cobrir com tudo aquilo que fizemos de errado. A segunda história é escrita pelos nossos amigos. Baseado na amizade que ele nos tem, eles só escrevem a nosso respeito as coisas boas, aquilo que fizemos de bom, e tenta cobrir tudo que fizemos de errado. Mas por esse caminho, ninguém chega a lugar nenhum. Porque o que vamos receber de Deus não está baseado no que fazemos ou no que deixamos de fazer, mas está baseado naquilo que cremos e confiamos. Pois bem, a terceira história é escrita pelos nossos atos. Essa é a única história baseada em fatos reais. Essa história registra tudo que fizemos e falamos e pensamos de mal e tudo que fizemos e pensamos de bem. Mas eu aposto que não existe ninguém que tenha feito
o suficiente, que tenha feito bem o suficiente para ser absolvido deste julgamento. O apóstolo Tiago, no capítulo 2 da sua carta, diz no versículo 10: todo aquele que guarda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Se o homem guardar 999 mandamentos e tropeçar em um só, os 999 que ele praticou se desfaz, desaparece, e só aparece o que ele não conseguiu fazer. Então, não é pelo que fazemos, é pelo que cremos. Então, se a história escrita pelos inimigos traz a possibilidade de sermos condenados, né? Uma possibilidade de 90% de sermos condenados, se a história dos nossos amigos traz uma possibilidade de 50% de sermos absolvidos, a história escrita pelos nossos atos traz 100% de possibilidade para sermos condenados. Aí você diz, que conversa é essa, pastor? Com certeza, com certeza. Pois bem, meus queridos irmãos, vem aí uma história escrita por Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes de escrever a nossa história, Jesus Cristo viveu ela. Antes dele escrever nossa história, ele viveu ela e experimentou todas as nossas fraquezas, todas as nossas impossibilidades. Passou por tudo aquilo que passamos, pelas doenças, pelas perseguições, pelas nossas tentações. Ele experimentou tudo isso sem cometer pecado. Diz aqui, no capítulo, eu quero ler, no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 15, diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus Cristo, em vez de ser derrotado pelos nossos pecados, como eu seria e como você será, ele venceu todos eles. E ele venceu todos eles em nosso favor. Com isso, Jesus Cristo abriu um caminho livre. E ele declara, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 19, ele diz assim, que ele nos abriu um novo e vivo caminho pela sua carne, isto é, pelo seu sangue. Um caminho que nos leva ao Santo dos Santos. Ele abriu esse caminho, vencendo tudo aquilo que se levantava contra nós, se levantou contra nós na nossa caminhada. É por isso que ele diz em João capítulo 16, versículo 33, ele diz, falando dos pecados, das tentações que ele venceu e pelas quais nós ainda passaria. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo registrou uma história baseada não naquilo que eu fiz ou deixei de fazer, mas naquilo que ele fez em meu favor. Como ele viveu a minha vida, como ele viveu a minha história, ele viveu a minha vida e morreu a minha morte. Por isso, nem a morte não está mais no meu caminho. A morte, salário do pecado, ele já crucificou ela. Existe a morte do justo, que é um dormir em Cristo Jesus, para ser despertado na eternidade, dizendo, desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amigos, se você ainda não celebrou publicamente um compromisso com Cristo,
Eu convido você a fazer isso, porque tudo aquilo que de mal lhe espera na eternidade, com as histórias escritas pelos seus atos, Cristo desmancha com a escrita que Ele faz a nosso respeito. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.